Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma questão que foi colocada inclusive na thumb aí, né? Vibe coding, é de humanas ou é de exatas? O que eu vou fazer é, vocês podem colocar aí nos comentários do vídeo, né? O que vocês acham? Mas a gente tem aí também um sisteminha que a gente bolou, tá, pessoal? Que você pode escanear aqui e responder a nossa pesquisa. Se você concorda que é de humanas, uma estrela. Se você acha que é de exatas, 5 estrelas, tá? Então, mas a gente vai passar isso aqui com tranquilidade ao longo do vídeo e vai fornecer alguns elementos para você fazer a sua conclusão de forma interessante, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao vídeo aqui, pessoal. Lembrando que esse vídeo, na verdade, a gente partiu ali de um post, tá aqui. Lembrando que tudo livre e gratuito, tá? Então, na descrição do vídeo você vai encontrar também o link para essa apresentação, que tem todos os demais links, tá? Do que a gente vai, tudo que a gente fala aqui, a gente tem links, tem referências, tá certo? A gente sempre põe as nossas referências aqui. Queria colocar aqui esse post do Andrés Karpathy, que foi digamos assim, a mente técnica por trás do chat GPT 3 e 4, né? Depois ele saiu da empresa e fundou a empresa dele, tá certo? E ele colocou ali no início desse ano de 2025 um conceito novo, né? Que é o tal do vibe coding, né? Claro que aí o pessoal botou agora engenharia de contexto, que depois, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um vídeo mais aprofundado, certo? E aqui tem a nossa pesquisa de opinião, vocês podem colocar nos comentários também do vídeo, aí vocês decidem o que é melhor para vocês. Lembrando que isso aqui, na verdade, pessoal, a gente já está fazendo um trabalho numa disciplina de releitura do nosso material que a gente já tinha, tá certo? Tem aí os links para os conteúdos, tá? E também tem o link para nossa playlist, na qual a gente mostra como usar esses conceitos de vibe coding, que na prática é o seguinte: você dá um prompt, você pede para a inteligência artificial certas tarefas, certos códigos de programação que devem realizar certas tarefas e os resultados correspondentes, tá? A gente tem obtido ali para tarefas eventualmente razoavelmente simples e diretas, relativo sucesso. Por que relativo? Porque depende da qualidade do seu prompt. A gente faz essa discussão em vídeos anteriores, tá? E o ponto principal, na verdade, pessoal, é a gente tem um objetivo, né, de fazer um projeto que foi feito, inclusive, pelos alunos do ano passado, mas que o escopo era mais restrito. Por quê? Porque aí a gente conseguia dar um suporte. Ao invés da gente pedir o suporte para a inteligência artificial, que não havia essa disponibilidade, ou pelo menos não havia esse conceito de vibe coding, essa facilitação, digamos assim, na criação de código para gerar mapas, e num contexto que está colocado nesse projeto, que é basicamente você usar dados referenciados e dados de outras bases, fazer uma fusão desses dados para gerar rankings e colocar essa informação de rankings em mapas, e até mesmo na construção de dashboards. E aí tem a figura do Dev GPT, que é justamente a pessoa que vai pedir isso através de prompts para a inteligência artificial fazer esses códigos, tá? A gente já colocou na aula passada, em aulas passadas também, né? Essa questão de como que você pode usar a inteligência artificial várias formas ali para ter um resultado mais efetivo, para ter um resultado compatível com aquilo que você precisa, tá? E aí, o que a gente traz, indo para esse post especificamente do André de Carpati, respondendo a pergunta que foi o gancho do nosso vídeo, né? Você fala assim, pô, esse cara aí fez um clickbait. Não, não fiz clickbait. Vou mostrar para vocês o que está nesse post. Se você quiser, você vai lá e comenta com o André de Carpati que ele está errado, tá? Então, isso aqui, na verdade, é um post da Medium que aproveita esse conceito lançado pelo André Carpati e explica o que que é codificação versus programação, né? Então, codificação, vou pegar esse conceito que está aqui, eu acho até bem razoável, né? Então, eu vou frisar algumas palavras que estão colocadas aqui na definição, ó. Codificação é o ato de escrever código, né? E aí, pensa comigo no seguinte: o que que é um código, pessoal? É um texto em inglês que tem instruções para a máquina, mas é um texto. Eu não estou fazendo um desenho, não estou escrevendo uma equação, não estou fazendo uma conta, é um texto, tá? E esse texto, ele vai ter
lógicas e requisitos em instruções. Poxa, requisitos e instruções. Então tem uma lista, é outro texto, só que esse texto dá uma diretiva para eu escrever meu texto, tá certo? E lógica. Bom, peraí, será que. Vamos fazer um fluxo aqui então, para desenhar, talvez fique mais fácil. Um fluxo comparativo entre o programador e o escritor. Então eu tenho um programador aqui, o programador faz um texto em inglês, em alguma linguagem de programação, tá? Essa, esse texto vai ser colocado num arquivo com uma certa formatação que permite o computador entender e gerar um resultado, tá certo? Ali eu coloquei um resultado tipo um gráfico, por exemplo, mas poderia ser qualquer outro resultado, uma figura, uma animação, enfim, várias possibilidades, tá? E aí algumas pessoas vão acessar esse resultado, vão visualizar esse resultado, vão usar esse resultado. Pode ser um relatório, por exemplo, ok? Então, a partir de uma série de valores, ou códigos, ou textos, ou impressões, eu poderia gerar, sei lá, um gráfico para ajudar a entender toda essa informação, certo? Agora vamos pegar. Isso significa o quê, pessoal? Tudo aquilo que você usa no seu celular hoje, o seu aplicativo, programas, usa isso, esse conceito, esse fluxo de trabalho simplificado, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube aqui, tem uma lógica, tem um programa que organiza como é que vai ser transmitido, como é que vai ser mostrado, como é que vai ser importante, como é que exibe, como é que transmite essa informação. São vários algoritmos, tá certo? Que são empregados em várias situações para garantir que a informação chegue até você, certo? Agora, vamos ver o fluxo do escritor, pessoal. O escritor, eu botei um pergaminho aqui, mas ele poderia estar usando no computador, ok? Botei ele escrevendo à mão. Tudo bem. Ele pode gerar um arquivo? Pode ser um arquivo em papel. Poderia ser um arquivo, se for um pouco mais moderno, um arquivo docx. Outros formatos de arquivo, tá? Aí veja, o docx normalmente está onde? Num computador. Eu posso depois gerar um PDF, um outro formato de arquivo, que as pessoas não têm uma dificuldade diferenciada de editar, por exemplo, né? Não vão editar o texto original, mas podem acrescentar algo em cima. Às vezes pode até editar, dependendo da versão do Adobe Acrobat que você tem, né? E aí o que acontece? De certa forma, através do computador, eu posso difundir aquele texto que foi gerado pelo escritor, né? E hoje em dia, por exemplo, esse texto pode servir de base para fazer um roteiro para um vídeo, pode servir de base para um podcast, para alguém escutar o que você escreveu, ou pode até ter mesmo depois ser impresso e ter uma versão física em papel, né? Para as pessoas depois acessarem. Claro que a maior velocidade e possibilidade de acesso é através desses outros dois canais acima aqui, YouTube, Spotify, enfim, né? Mas essencialmente, pessoal, a gente tem o mesmo fluxo de trabalho. Então, eu parti ali da definição, estou partindo agora do que eu faço como escritor ou como programador e o resultado final, todo o processo, vocês estão vendo que é muito próximo. Além disso, você veja o seguinte: vamos colocar as tarefas que são usadas tanto pelo programador quanto pelo escritor. Então, um texto, quando eu produzo um texto, pessoal, eu vou ter que escrever, óbvio, mas escrever é o primeiro problema, porque tem um escritor famoso, eu esqueci agora o nome, que ele falava o seguinte: escrever é reescrever. Só que para reescrever você tem que ler primeiro, ler e interpretar, e escrever de novo, né? Então, de repente, não ficou com o sentido que você queria, não ficou com a sonoridade que você queria, não ficou como você pensou que deveria ser, ou a situação que você imaginou. Então, esse ciclo de ler e reescrever e interpretar também serve para o programador, porque o que mais acontece na programação é você gerar um código, aquele código é lido pelo computador e, às vezes, ao interpretar, o computador dá um erro. E aí você tem que ir lá e refazer todos os passos e descobrir o que está acontecendo para mudar a escrita e, obviamente, fazer o programa funcionar. Ou às vezes até mesmo o programa funciona, mas a lógica de programação está incorreta. O que, que significa isso? Significa que, em termos de sintaxe, está tudo perfeito, mas a lógica, ou digamos assim, a sequência de encadeamentos de pensamento que existe ali não é correta, o encadeamento não está correto. E quando a gente fala de lógica, pessoal, pode parecer algo, enfim, mais rígido, mais difícil,
mas você veja que a gente precisa seguir estruturas lógicas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um haikai. O que que é um haikai? É um poemazinho curto, estilo japonês, tá? Que o Matsuo Basho é o maior representante desse estilo, tá? E ele põe aqui, o poema é curtinho, ó. Velha lagoa, o sapo salta, o som da água. Então você veja que isso aqui é o equivalente. A poesia poderia ser algo mais longo, né? Mas o haikai, ou haku em japonês, poderia ser o equivalente aos cortes dos vídeos hoje em dia que a gente tem no YouTube, né? São coisinhas curtinhas, tá? E o interessante é que existe uma lógica aqui, ó. Primeiro verso é a circunstância eterna, velha lagoa. Segundo verso, acidente casual, o sapo salta. Terceiro verso, resultado da interação do eterno com o casual, o som da água. Né? Interessante. Então tem uma lógica, tem uma estrutura, tem toda uma organização para você construir esse tipo de poema. E se você for ver, outras formas de poema também tem uma lógica que tem que estar, enfim, de rima, uma série de questões, tá? Aqui outro haikai bem legal. Cuidado com o mergulho. Não existe água na piscina do seu ou do teu orgulho, tá? Enfim, esse aqui já é o Danilo Félix, foi bem bacana aqui também. Queria mostrar outra coisa, outra situação aqui, pessoal, que quando a gente fala de lógica, na verdade a gente pensa em matemática, mas é uma coisa que antecede a matemática. Por quê? Porque você tem, por exemplo, a lógica socrática. Esse livro aqui, né? Ele fornece aqui um livro de lógica que usa o método socrático, questões platônicas e princípios aristotélicos, tá? É de agosto de 2024. Então aí tem um monte de coisas interessantes, tá? Mas eu queria frisar que ele fala assim: você deve estar se perguntando, o que posso fazer com a lógica? Mas a pergunta é correta: o que a lógica pode fazer com você? A lógica desenvolve o hábito mental de pensar de maneira ordenada, e este livro fará isso por você, mesmo que depois que você se esqueça de todos os detalhes, assim como aprender latim, o tornará mais consciente da estrutura da linguagem, mesmo que você esqueça todas as palavras e regras latinas. A lógica ordena e esclarece o nosso pensamento, não importa qual seja o seu conteúdo. O seu estudo contribui com todos os demais, pois a lógica nos ajuda a ler qualquer livro com mais clareza e eficácia, e do mesmo modo a escrever melhor. Tá? Então você veja aí o papel fundamental que a lógica tem na escrita, na leitura, né? E não por acaso, pessoal, eu tenho que muitas vezes interpretar situações visuais ou organizações visuais. Aqui eu coloquei, por exemplo, um software muito bacana que serve para eu entender a lógica de fluxo de dados ou fluxo de informações, né? Esse software aqui, o Canime, né? É bem legal, eu já usei aí, já tive a oportunidade de usar, tem a versão gratuita, tá certo? E ele ajuda a entender como é que você pode juntar dados, visualizar o seu fluxo de dados. Nossa, é muito bacana mesmo. E operações que você faz em cima dos dados, né? É bem legal. Então você tem toda uma lógica que você consegue visualizar e entender melhor o que você está fazendo. Então, esse conceito de lógica ele pode ser expandido para outras situações, como essa que eu estou mostrando aqui. Ah, mas para que eu preciso estudar programação, lógica? Não estou convencido, apesar de eu entender o seu argumento de que é de humanas, então, em princípio, o pessoal acha que é porque humanas é fácil. Não é verdade isso. Veja bem, estudar filosofia é um trabalho consideravelmente complicado, que envolve muita leitura, escrita, enfim. Então, aqui, ó, US versus the World, né? Então, as 500 empresas mais lucrativas do mundo. Então, aqui você tem nesse gráfico aqui, essa parte grande são os Estados Unidos, empresas divididas por tecnologia, energia, healthcare, cuidados médicos, né? Financeiro. Então você veja que a tecnologia aqui, pessoal, é o dobro do healthcare, por exemplo, da parte de saúde, né? Cuidados médicos. 306, aqui é 154, energia é 180. E quando a gente fala de energia, pessoal, não é só energia elétrica, não, é também combustíveis, tá? Parte de transporte está embutida de certa forma ali, né? Na questão energética. Enfim. Aí o que acontece? Aqui você tem, então, os Estados Unidos, tecnologia ali tem um papel muito importante, relevante. Na Europa você tem a energia, também Motor Vertical Imports, a questão de motores, né?
Aqui seriam outros setores, 140 bilhões. Financeiro, 136, healthcare, 60. Transportation, 60 também, mais ou menos, pareado. Aí depois você tem o Canadá, que tem principalmente a parte financeira e a energia. O México, a energia. Aqui a China, que seria a parte da Ásia, né? Então a China aqui é 528 bilhões, quase a metade ali dos Estados Unidos, né? E principalmente financeiro, outros setores, energia e tecnologia. Aqui você tem outros, né? Outros países que foram agrupados aqui, principalmente 100 bilhões ali em tecnologia. Energia é Arábia Saudita, 160 bilhões. Aqui América Latina, tá, pessoal? Então, esse bloquinho aqui de 76,2 bilhões, você vê que não é muito proporcional, tá? Porque esse bloquinho aqui da América Latina ficou 76,2 bilhões, e o México aqui, que tem quase a mesma participação ou tamanho, talvez a mesma participação e tamanho do Canadá, né? América Latina aqui, South America, na verdade. Não América Latina, South America, América do Sul. Então aqui daria 76, aí o Canadá dá 82, tá? Principalmente a parte de energia e acho que a parte financeira. E o resto aqui não dá nem para enxergar. De qualquer forma, vocês podem entender melhor aqui com esse link. Eu queria dar um destaque aqui, pessoal, nas empresas mais lucrativas em 2023 nos Estados Unidos. Então, o que que você tem aqui? Porque o setor de tecnologia é um setor importante. Então, vamos olhar as empresas, né, dentro desse cenário aqui que são mais lucrativas e quais pertencem a qual setor. Então, você veja aqui, Apple, Microsoft, Alphabet é o Google, tá? Enfim. Aí depois são as três primeiras aqui, ó. Apple, Microsoft e Alphabet. Aí você tem o Serviço Postal Americano, ExxonMobil, JP Morgan, Chevron, Pfizer, Bank of America, Meta. Opa! Então, ó, a Apple, Microsoft, Alphabet, Meta. Isso aqui, na verdade, pessoal, que a gente está falando aqui, não sei se você conhece, mas se você não conhece, eu sugiro clicar no link que está dado aqui. As FAANG Companies, na verdade, são abreviação de Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, tá? Que são as empresas de tecnologia que têm uma participação importante ali no PIB, na economia americana, certo? E que trabalham com essa questão de dados, de lógica, enfim. Toda essa conversa converge para o que a gente chama de pensamento computacional, que tem quatro pilares. E se você olhar os quatro pilares do pensamento computacional, pessoal, tem a questão de saber decompor o problema em partes para resolver cada uma das partes e assim resolver o problema inteiro, reconhecimento de padrões, abstração e desenho de algoritmos. Algoritmo, pessoal, nada mais é do que um passo a passo, é uma receita de bolo. Então, se você está acostumado a seguir uma coisa passo a passo, a fazer uma receita de bolo, você sabe, em princípio, ou de forma intuitiva e prática, o que é uma resolução de um problema através de um algoritmo, tá? Então aqui tem também um post que fala sobre essas questões de uma forma mais aprofundada. Eu não vou ficar super falando sobre isso, tá? Então você repara que, na verdade, aqui não tem nenhuma questão de aprender fórmulas, aplicar fórmulas, criar fórmulas, né? São habilidades aí muito mais gerais, diria, tá? Ah, mas eu não estou convencido ainda. Bom, essa questão do pensamento computacional, pessoal, é vista pela Universidade Estadual Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, que é a quarta universidade pública e gratuita do Estado de São Paulo. Ela é vista como tão importante, tão prioritária, que todos os alunos de todos os cursos, incluindo os cursos de administração e gestão, têm que fazer no primeiro semestre a disciplina de pensamento computacional, tá? E por que que eles acham isso? Ó? A temática é tratada como uma habilidade fundamental comparável à leitura, escrita e aritmética, e ofertada no primeiro semestre para todos os estudantes dos 9 cursos de graduação dos eixos licenciatura, computação e produção e negócios, tá? Então, reforçando aqui, ó, pessoal, com o avanço da inteligência artificial, robótica e automação, a capacidade de pensar computacionalmente é um diferencial no mercado de trabalho. Veja, conforme há uma progressão da automação, do uso de robôs e de digitalização dos serviços, pessoal, passa a ser imprescindível entender o que está acontecendo, ou pelo menos saber o que está acontecendo ali. Não é que você vai ficar o super especialista, mas você tem que ter noções ali do que se passa. Você não pode achar que quando você acessa o seu celular, tem uma mágica ali dentro.
né? Você tem que entender pelo menos um mínimo para saber que ali dentro existe algo que você pode trabalhar em cima daquilo. Se você não conhece ou não entende o que está acontecendo ali dentro, como é que você vai propor algo novo, diferente, tá? Então, e aí tá aqui, inclusive, ó, preparamos os alunos para se tornarem cidadãos críticos e criativos, capazes de enfrentar desafios futuros, na verdade até presentes, né? Eu diria. Sejam eles em salas de aula, no centro de pesquisa ou em empresas, certo? E aí se você acha assim, ah, não, mas eu não tô nem aí, né? Ah, eu acho que isso é bobagem. E o pessoal da Univesp tá, enfim, tá pensando uma coisa que não tem nada a ver. Veja, então, eu gostaria de mostrar para você aqui que em 2024 o Nobel de Química foi relativo a desenho computacional de proteínas. Está aqui o artigo científico, tá? Computational Protein Design with Deep Learning Neural Networks, tá? Que é inclusive, ó, ó o título aqui, ó. Computational Protein Design Protein Structure Prediction. The Nobel Committee for Chemistry, tá? E aqui tem o software o AlphaFold, da Google DeepMind, que é capaz de predizer estruturas 3D de proteínas, tá certo? E tem aplicações no setor farmacêutico, por exemplo, healthcare, muito importantes, por sinal, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem, podem explorar aí e verificar. E também o Nobel de Física de 2024, pessoal, tá aqui, ó, foi para o John Hopfield e Geoffrey Hinton, né? É, sobre a aplicação das leis físicas, né? They use physics to find patterns in information, certo? Em particular, a questão de você fazer um mapeamento é, da biologia para algo artificial, que são os neurônios artificiais, né? Redes neurais artificiais, tá? E toda a matemática e física envolvida nesse conceito. Aqui tem alguns links se você quiser explorar mais isso daí, olhar, entender, tá? Então, a minha dica aqui, pessoal, a minha dica é o seguinte: nós temos a nossa playlist aqui, já estou reforçando novamente, tá certo? E é super importante que você entenda o momento das coisas, certo? Hoje a gente vive num mundo essencialmente digital, né? E que se você não quiser usar as ferramentas que estão disponíveis, entendendo principalmente o que está acontecendo por trás dessas ferramentas, para melhor usá-las, digamos que você vai ter uma dificuldade muito grande com o que está acontecendo no mundo, né? Porque isso já está acontecendo, independentemente da sua vontade, tá? Então eu queria deixar algumas cenas do próximo vídeo que são, inclusive, para reforçar algo que a gente já vem fazendo nas outras playlists. Eu fiz esse breve parênteses aqui, para vocês, inclusive, indicarem para os seus amigos, colegas, enfim, antes que eles sejam sobrepujados por toda essa maravilha tecnológica que está acontecendo. Mas que se as pessoas não se atentarem ou não usarem o seu conhecimento, o seu tempo para se aperfeiçoar e entender como melhor usar essas ferramentas, enfim, vai ser algo mais complexo daqui para frente para elas, tá? Então aqui o que a gente tem, ó? A gente tem, já mostrou em vídeos anteriores do canal, aqui foi inclusive na aula 4 dessa playlist, né? Como é que eu poderia passar de um conceito ali? Poxa, eu acabei de aprender o conceito de vários tipos de mapas georreferenciados, como é que eu posso fazer? Quais são? Como é que eu estudo isso, né? E a partir de um estudo muito rápido, como é que eu posso já produzir resultados pedindo para a própria inteligência artificial, pelo chat GPT ou por outras ferramentas que a gente já indicou, para fazer um mapa georreferenciado, colorido, usando dados e indicadores de um banco de dados externo, tá? É algo simples, mas extremamente fácil de você, através de prompts, né, conseguir entender ou fazer isso aqui, tá? Então, próxima aula, pessoal, a gente vai trabalhar mais isso aqui, tá? Vai, na verdade, voltar a alguns tópicos que a gente já falou em vídeos anteriores, mas vai consolidar e vai mostrar como é que a gente pode aperfeiçoar os códigos já desenvolvidos para inserir novas funcionalidades, que é um desafio bastante grande na área de inteligência artificial. Às vezes seu código está perfeito, está funcionando, e ao tentar inserir novas funcionalidades, ele pode quebrar. Como é que você lida com isso? Como é que você evita isso? A gente vai mostrar algumas técnicas na próxima aula, tá bom? Obrigado, então, pela atenção. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.